Olá a todos, o meu nome é João C. Silva. Hoje não estamos num episódio do Our Vision. Estou com o Gonçalo Freitas e estamos a celebrar os 10 anos de Digital Connection. 10 anos de muitos projetos, muitos desafios, muitos risos, mas também de muitos problemas. Estamos aqui hoje numa conversa entre amigos, uma conversa sincera, honesta, transparente, onde queremos contar convosco, onde vos queremos contar, sem segredos, como é que foram estes 10 anos, como é começar uma empresa desde o zero, quais são os bastidores de uma agência de marketing e como é expandir um negócio de Portugal para o mundo. Olá, Gonçalo. Olá, João. Estás preparado? Eu estou e tu? Eu estou sempre Há preparado. 10 anos. Não é? Desde 2015, antes, que nós começámos antes. E começou de uma forma muito orgânica, não foi? Começou... Sim, ou seja, eu lembro-me que nós queríamos ter uma empresa, nós tínhamos terminado o curso há pouco tempo e estávamos a pensar, ok, quero ter um negócio próprio, e aí é que era o que é que nós podíamos fazer. Eu trabalhava na altura numa agência de marketing. Eu estava a acabar a faculdade. E fazia social media management, fazia também prospeção. Sim. E pensei, porque é que eu estou a tentar angariar clientes para o meu patrão, não é? Enquanto posso fazê-lo por mim. E tu tinhas a vertente do web, ou seja, sabias programar, davas um toque também nos programas de design, eu tinha a parte de estratégia, sales, marketing, e pensámos, ok, vamos aqui unir forças e vamos começar, nós os dois, a angariar clientes e a... Pois foi. E Porque também estava muito direcionado com o teu perfil, não é? Tu tinhas facilidade em angariar clientes, não é? Sim, e tinha criado uma estratégia que estava a resultar para a agência de marketing onde estava a trabalhar e pensei em replicar essa estratégia para nós. Então começámos no verão de 2014. Certo. Junho, julho, eu lembro-me, passámos ali um verão em tua casa a trabalhar. Sim. E a nossa estratégia, até posso dizer qual é que era, porque não há segredos, tínhamos contado, não era segredos, era pegar em empresas que não tinham nada digital, ou tinham muito pouco, estava mal feito, Facebook. E que era a maioria. Restaurantes, depois aqueles flyers que existiam dos centros médicos e clínicas, as PMEs líderes, ou seja, porque vimos um potencial de investimento, ou seja, se estas clínicas e empresas têm bons resultados financeiros e não têm bons sites, não têm boa gestão de social media, estão mais abertos para investir. São bons. Então o que fazia era cold calls, ligava-lhes, tentava primeiro perceber quem que era a pessoa responsável e dizia, olha, temos aqui um estudo de análise do vosso posicionamento digital para vos fazer, não tem qualquer custo. Tínhamos a primeira reunião, apresentávamos isso e depois... Sim, tínhamos a primeira reunião, mas a quantidade de nãos era tipo... Era um trabalho de resiliência. Era um trabalho de resiliência e é um dos piores trabalhos. Estar a ligar, a fazer... Quem é que é? Eu lembro-me que cheguei a inventar apelidos para passar para aquela pessoa que eu precisava de falar. Ou seja, não me passavam para o diretor de marketing, até que eu disse que o meu nome era o mesmo apelido dele e pensavam que eu era da mesma família e consegui... Sim, pelo menos 5 minutos ou 10 minutos falaste com ele. Sim, por acaso não sei, acho que essa reunião não deu nada. Acho que não fechamos. Mas pronto, são todas histórias que acabam por ser engraçadas. Pois foi. E pensar que aqui, não é? A resiliência e ouvirmos muitos nãos faz parte do percurso e faz parte daquilo que é. Sim. Depois, deixa-me cá ver qual é que era a segunda pergunta. Então... é partilhar histórias engraçadas que nos aconteceram. Ou seja, durante estes 10 anos nós temos muitas histórias que acabam por ter graça. E acho que devemos partilhar com as pessoas, mesmo que pareçam um pouco, isto não é bem aquilo que pensámos que aconteceria numa empresa, mas efetivamente aconteceu. Sim. Queres partilhar qual? Eu posso partilhar aqui uma de Beja. Sim. Essa de Beja é interessante. Então, isto foi um dos nossos primeiros clientes, que é um hotel em Beja. Que é o Beja Park Hotel. Trabalhamos já há 10 anos. Trabalhamos há 10 anos com eles. Começámos em abril de 2015, portanto, em abril... Sim, ainda no outro dia falei com o Pedro a semana passada. Exato. E nós tínhamos ido à BTL
tipo, a correr stands em stands, a conhecer pessoas, a ver também que nós fazíamos do género, víamos o hotel, víamos o que fosse, não é? Relacionado com o turismo, víamos rapidamente como é que estava no Facebook. Alguns já sabíamos que íamos abordar, mas esses mais rápidos e o Beja Park foi um daqueles que nós já tínhamos visto. Então fomos falar, tivemos lá a conversa e ok, perfeito, vamos marcar uma reunião em Beja. Nós, ok, tudo bem, vamos. Na altura não havia dinheiro. Sim, nós tínhamos começado há uns meses atrás, ou Sim, seja, o dinheiro tinha sido para abrir a empresa, por capital social, ou seja, o nosso ordenado acabava por ser cerca de 500 euros, sim, estando, não era, e era quando dava, quando porque havia. quando havia, exato. Quando havia. Então fomos no teu carro Num para bom Beja, carro, que era um carro que já um Peugeot 206. que tinha sido, era o meu primeiro carro, pá, e como normal, qualquer jovem que tenha um primeiro carro é sempre uma aventura. Então chegámos a Beja e na última reta, antes de chegarmos ao hotel, cai o tubo de escape. Que é o tubo de escape. Ou seja, nós fomos sem carro, praticamente, para a reunião, a pensar, estamos em Beja, ou seja, Sim. a 3 horas quase, ou 2 horas de Lisboa, Sim. e agora, como é que vamos voltar? Porquê? Porque nós nem sequer tínhamos dinheiro Custava 100 euros. Custava 100 euros e nós tínhamos 20 euros cada um para comer Para no comer. restaurante e voltar para Lisboa a trabalhar. Sim. E então... A reunião correu super bem, ainda desde desse dia que Compensou trabalhamos com pôr o eles. tubo de escape. Exato. Mas fomos para uma... E no final perguntámos, olha, só por acaso, onde é que há aqui um mecânico? Pois foi. Onde é que há aqui um mecânico que estamos sem carro? Eu não me lembro, é que foi mesmo na última reta. Por E depois acaso, foi do género, tive não, sorte. tivemos sorte. Não podemos parar o carro à porta do hotel assim, não é? Yeah. Então passámos, fomos estacionar assim mais coisa. Que aquilo estava... E pronto, mas correu tudo bem. Uma das que eu acho mais engraçadas foi um dos nossos videógrafos. Tinha um trabalho que era filmar um atleta que estava numa competição e tinha que captar surf. esse atleta. E o que é que aconteceu? Ele ligou-me às 7 da tarde e disse, João, quase a chorar, não estás a perceber. Acabei agora o trabalho, mas entretanto acabei de me aperceber que estive a filmar o atleta errado. Ou seja, eu teve todo o dia a filmar o surfista errado. Porque é que isto não foi um problema? Porque efetivamente o surfista que era suposto filmar foi logo desqualificado às 9 da manhã. Acho que se lesionou. Lesionou-se, foi uma coisa assim. exato, lesionou-se e às 9 da manhã ou 9h30. Ou seja, Foi um dia em vão, mas... Teve lá o Ambrósio, não sei quantas horas, nada, literalmente. Vais editar isto e vais-te lembrar. Exato, e ele é que te vai editar isto, portanto, é um props para ele, até porque o Ambrósio é a pessoa que está connosco há mais tempo, está connosco há 7 anos, penso eu, cerca de 7 anos. Já faz parte da mobília da casa. Mais histórias engraçadas. Portanto, nós aqui, como veem, estamos a contar as coisas que não são assim tão positivas, não é? Tenho mas, aqui mas que tenham um final feliz. Exato. Também houve uma vez que se perderam todos os brutos de uma gravação, ou seja, tivemos um dia todo... Isso foi um problema. Isso foi um problema. Isso foi um problema. E repetir as gravações, mas chegar ao final e o videógrafo dizer-nos, olhem, não tenho filmagens. Eu acho que isso é o pior pesadelo de qualquer pessoa que faça umas filmagens. É chegares ao fim e ficares sem brutos. Eu acho que isto acontece... Eu acho que já aconteceu tipo com 90 ou 95% das pessoas que filmam. Que é uma coisa que pode acontecer, não é? Ok, que aconteça uma vez, mas... Sim, nós não tivemos muitas histórias dessas. Tivemos eu acho que tivemos uma vez, acho que um cartão que se danificou ou que se perdeu. Perdeu-se num buraco, não sei do quê, e tivemos também de voltar a repetir e até tivemos de pagar ao restaurante o food cost, etc. Mas nada de muito crítico. À medida agora que vamos nos lembrando durante esta conversa de outras histórias, podemos contá-las. Não foi food cost.
aquilo era um chão, daquele chão Sim, que entram as coisas, sabes? sim, E sim. tivemos que pagar para a empresa ir lá tirar o cartão. Mas nós não recuperámos o cartão. Não. Não. E depois tivemos que foi pagar o food cost dessa sessão. Ainda foram para aí uns 300 euros. Mas pronto, faz parte. Faz parte. Mas isto todas estas coisas têm consequências. Perdi o cartão, ok, não. É perder o cartão, é pagar aquilo, porque depois também não podemos deixar o cliente no prejuízo. Depois ter que voltar lá. Faltar lá, mas São coisas que às vezes parecem pequenas, só perdi um cartão, mas o que está associado a isso torna-se Sim. pesado. Agora, à medida que nos lembramos, depois vamos contar outras histórias, mas Sim. vou passar para a questão seguinte, que tem a ver com, e isto é uma das que mais nos perguntam, que é como é que nós gerimos a nossa relação, sendo melhores amigos, sendo sócios, como é que ao longo destes 10 anos ainda não nos cansámos um do outro, será que já cansámos ou não? Estou mais cansado. Como é que o que é que tu respondes a esta questão? Pá, eu acho que é importante haver a base do respeito e da confiança, não é? A partir do momento em que uma relação se constrói nestas duas bases, está tudo bem. Eu acho que e depois isto é importante, que é, nós passamos vários momentos de stress juntos, não é? Pá, e cá às tantas, nós não contamos a toda a gente muitas vezes o que estamos a passar, não é? Muitas vezes não, nós não contamos, até porque a pessoa não tem um contexto e, É super difícil. e só nós os dois é que acabamos por nos entender nesse sentido, não é? Yeah. Porque as pessoas nem sabem o que é, nem dá para explicar, Nem dá para porque só explicar. dá para vivê-lo e senti-lo. Yeah. E nesse sentido é que eu acho que se nós não fôssemos tão amigos, as coisas não corriam tão bem. Pois, porque acaba por ser um suporte, não é? Claro, porque e é algo que não existe, que é uma vertente só profissional e não pessoal. Isso foi algo que aprendi ao longo destes 10 anos, que é, ao início achava que nós não deveríamos ter relações pessoais com os nossos colaboradores, por exemplo. Era uma visão muito conservadora e retrógrada. Agora eu sei. Mas na altura até tentava criar não, tem que me ver de determinada maneira, ainda por cima nós somos todos jovens ainda, mas na altura 10 anos... Mas isso é super imaturo, não é? Eu percebo, eu também fazia... Mas depois chega uma altura que tens que aceitar também que há pessoas que identificas-te mais e menos, e também não vais estar a cortar nada por uma... que não vale nada, não é? E já há alguns anos, não é? Percebemos que para gerir melhor uma equipa, para gerir melhor o negócio, tem que se criar estas relações pessoais, ou não, às vezes faz sentido, como tu disseste, ou não, eu acho que mas dar essa abertura. Proximidade. Independentemente, porque claro, Empatia. Claro, há pessoas que, por exemplo, que já trabalharam ou que trabalham contigo, que tu não te identificas tanto pessoalmente, mas que efetivamente, profissionalmente, são muito bons. E está tudo bem. Tipo, é ser próximo, é perceber as questões das pessoas, o que é que as faz feliz, o que é que não gostam, o que é que gostam, e aí adaptar, mas claro, sempre com proximidade. Sim, mas aqui para concluir o raciocínio que eu estava a querer dizer, que era, ao início eu tentava não ser amigo das pessoas com quem nós trabalhávamos, e hoje em dia posso dizer que da equipa tenho grandes amigos, pessoas que trabalham connosco, que são nossos colaboradores, mas que têm uma relação de amizade muito forte e que acho que é importante desmistificar também esta polarização de é para trabalhar, não é para fazer amigos, e acho que cada vez mais aqui haver um flat a nível hierárquico, ser mais horizontal do que vertical. Eu sinto que foi algo que aconteceu, que melhorou muito quando nós começámos a abrir-nos mais também à própria equipa, nestas relações mais pessoais, porque dentro das agências de marketing há muita rotatividade. E nós tivemos essa rotatividade. Tivemos muitos colaboradores que vinham, saíam. E acho que porquê? Porque estão sempre à espera de uma melhor oportunidade, não é? E porque todos acham que na agência do lado é melhor. Tanto que nós depois tivemos muitos que saíram e depois até nos disseram afinal não era bem como nós pensávamos. E tivemos também pessoas que saíram e depois voltaram. Sim, é verdade.
Mas desde que... Mas faz parte de experimentar também, não é? Sim, sim, claro. Mas desde que nós tivemos, já há cerca de 2 anos para cá, mais ou menos, quando também acho que houve aqui um amadurecimento, foi quando nós saímos de Portugal, que a rotatividade de recursos humanos parou. Diminuiu muito. Parou. E acho que tem muito a ver com, no mercado, que é extremamente rotativo, não é? Sim, mas eu acho que agora também, com o sistema que nós temos implementado, também permite às pessoas... Eu acho que estão mais felizes, não overall. Sim. Agora, passando para a próxima questão, que é aquilo que também muitas pessoas perguntam, tem a ver com quais são os maiores desafios. E acho que os teus são diferentes dos meus e gostava de saber do que é que tu achas que foi o mais difícil ou tem sido mais difícil ao longo destes 10 anos. Se durante os 10 anos houve uns anos que era mais difícil uma coisa e depois passou a ser outra, como é que tu fazes essa análise? Para mim um desafio que eu acho que está a ser para ti neste momento é que tu achas que estás no Hour Vision e estás-me a fazer uma entrevista. Não, é só as Em que partilhas alguns pontos teus e depois fazes-me perguntas. Então faz-me tu perguntas. Desafios. Há vários desafios, não é? O maior desafio é começar. Começar é o maior desafio porque começas do zero e não tens experiência nenhuma, não é? Então vais mesmo tomar decisões numa base de bom senso do que é que eu acho, o que é que eu acredito, qual é que é a minha visão e a partir daí as coisas vão acontecendo e vais limando uns pontos e vais perdendo outros. Acredito que aprendi mais com o que erramos do que com o que acertamos, não é? Porque o acertar é como, ok, está feito bem. O errar Mas aqui, obriga sempre a uma reflexão mais profunda. Grandes desafios que eu tenha encontrado. por exemplo, eu acho que a parte financeira é extremamente complicada. Porquê? Isso é a realidade da maioria das empresas, Pois não é? é isso, mas é uma realidade. É uma É uma realidade. taxa contributiva altíssima, principalmente para microempresas, PMEs, que são 90 e tal por cento do tecido empresarial português, têm taxas contributivas altas para aquilo que, não é? Comparado com a receita, Sim, ou seja, há poucos cerca de apoios. 50% do que é feito em Quase, sim. todos os impostos vai para pagar impostos. Sim, Isso é uma grande dificuldade. É muito difícil. Porque depois existe, e isto é uma realidade, não só portuguesa, tem a ver com o cash flow e tem a ver com quando é que os clientes nos pagam. Ou seja, uma coisa, e isto era algo que eu não tinha percepção, e eu lembro-me que a minha mãe, quando nós começámos, disse-me: o negócio não é ter clientes, é pagarem. E realmente o negócio não é fazer um site, ter clientes, fazer projetos. Porque tu fazes esses projetos e depois há clientes que demoram muito tempo a pagar. Ou seja, Isso é um serviço associado ao negócio, não é? Porque o negócio é... Aqui, sim, o negócio não é vender, o negócio é cobrar. É cobrar. Ou seja, uma parte que Porque tu é podes extremamente... vendi 1 milhão. Mas quando é que o recebes? Exatamente, tu podes fazer até um site 1 milhão, uma campanha de 1 milhão, mas depois quanto é que te pagam esse milhão? E não existe aquilo do, mas pagar 50-50. Nós tentamos fazer todas essas estratégias, mas acaba sempre por nunca resultar tão bem como seria esperado. Ou seja, eu acho que um dos desafios é exatamente gerir toda a parte financeira, desde o pagamento de contribuições que são pesadas, desde gerir o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, dar para tudo. Portanto, eu acho que isso é uma das dificuldades que vai permanecer até o resto dos nossos dias. Outra dificuldade que tem muito a ver com aquilo que tu disseste, que eu concordo, que é a inexperiência e a imaturidade, não é? Ou seja, a forma como pensava há 10 anos e a forma como penso hoje em dia é completamente diferente. A forma de relacionar com as pessoas, de relacionar com os clientes, mesmo do know-how de gerir uma equipa, de gerir projetos, do know-how do que é mesmo a nossa profissão de marketing, acabou por hoje em dia
ser um processo e ser uma dificuldade e todo esta, portanto, este tempo de aprendizagem foi um desafio. Verdade. Me diz tu? Ou não houve mais desafios? Eu acho que os desafios que há é muito na base disso. Eu acho que não é só o financeiro, mas é o que está por trás do financeiro. É como é que tu... Porque no final isto é um negócio e as contas têm que se pagar e as pessoas têm que receber. Isso é sempre complicado e isso causa stress. Depois há sempre desafios com pessoas, não é? Porque todas as pessoas são muito diferentes, as pessoas pensam de forma diferente e nós, muitas vezes, aqui neste papel de liderança e de responsabilidade para com as pessoas, também temos que nos adaptar muito a elas e aqui também é importante um bom trabalho de adaptação, de entendimento, mesmo que não concordes com determinada atitude ou ação da pessoa ou que ela faça. Há sempre um lado que se calhar aqui cabe-te a ti fazer um papel de mais de adaptação de ok, mas porque é que a pessoa teve este tipo de comportamento? Porque é que isto aconteceu, não é? E eu acho que isso depois também é importante perceber onde é que nós também tivemos mal para ver esse determinado comportamento. Eu falo genérico porque para mim, honestamente, especificar é super difícil. Não te lembras? Não me lembro. Uma coisa que eu tinha escrito aqui que é importante, eu acho também, tem a ver com a expectativa versus realidade, não é? É tão clichê, mas é verdade. Porque existem diferentes expectativas das pessoas sobre nós e sobre aquilo que deveria ser uma empresa, porque não sabem, por desconhecimento, e também nós, das expectativas que temos sobre determinados projetos, sobre determinados clientes, e depois a realidade muitas vezes não é assim. E algo que nós sofremos durante estes 10 anos muitas vezes foi frustração, porque determinadas pessoas, clientes, etc., pintam determinado projeto e dão a entender que vamos fazer aquilo, mas depois no final as coisas acabam por ser totalmente diferentes do que era o prometido. E isso também foi algo que aprendi muito com isso. Hoje em dia sou uma pessoa muito mais realista nesse sentido e é importante termos bem os pés assentes na terra porque isso acontece. Ou seja, nós não podemos acreditar à primeira nas coisas e temos que estar bem, que ser muito críticos, Sim, analisar bem todas as situações, questionar muito, porque efetivamente há muitas promessas falsas. Agora, a outra questão que tínhamos aqui era maiores projetos e clientes que mais gostamos de trabalhar. O cliente preferido. Ou os clientes preferidos. Não, tenho aqui vários projetos que gostei e gosto de trabalhar. Gosto de trabalhar a Isidoro. Acho que é uma marca muito fixe. Como gosto de trabalhar a da Mata. Já fizemos projetos muito bons com eles. Até ganhámos prémios, sites com a Isidoro. É bom porque é uma marca que dá para muita criatividade, não é? E depois há outras que também, até mais pequenas. Olha, por exemplo, o Berrio, que também foi um dos nossos primeiros clientes. Nós fizemos lá 2 eventos que, pá, 1000 pessoas. Sim, mais de 1000 pessoas. Isso também foi giro. Para mim, o meu cliente preferido foi a iFly durante muitos anos. A iFly deu-nos possibilidade de vivermos experiências únicas e muito interessantes. iFly/Mercury Foundation, não é? Uhum. Mas com o setor da aviação que tivemos fizemos o primeiro voo sem plástico no mundo. Pois foi. Onde saímos dia 26 de dezembro para não o Rio de Janeiro, mas o Nordeste brasileiro. Natal. E ficámos lá uma semana. Tivemos a oportunidade de passar a passagem de ano e depois voltar. E aconteceu até algo no voo que, top secret, aí já não podemos revelar o que é que aconteceu. Mas não foi nada de mal, mas foi engraçado. Também tivemos a oportunidade de ir fazer num A330, que é um avião para cerca de 300 e tal pessoas,
estávamos apenas nós os dois, mais uma videógrafa e mais, éramos 11 no total, e onde testámos o avião a 45 graus de inclinação e a 67,5 graus de inclinação, onde é 4 vezes a força G do teu corpo, onde o avião parece que está completamente a despenhar, ou seja, ter este tipo de experiências foi muito interessante. Fui também ao Líbano, numa ação humanitária, a Beirute, entregar mercadorias, medicamentos, ou seja, fomos pescar... E voltaste com Covid. E voltei com Covid. Fomos pescar a Malta, o A380, e aterramos, em vez de ser num air show. Onde? Em Farnborough. Farnborough. Em Londres. UK, perto de Londres. Yeah. Ainda fomos ao air show de Paris também. Percorremos a Fourth Ocean Race. Fomos a diferentes. Fomos a Alicante. Portanto, foi muito interessante todo esse projeto que tivemos com a AFI, com a Mercury Foundation. Pois foi, que acabaram sempre por também nos apoiar e acreditar em nós. Pois foi. E temos projetos muito interessantes. Outro projeto que também acho que foi ao menos um dos meus preferidos e que saiu aqui um bocadinho até do âmbito do que é tanta comunicação, mas mais a organização de eventos, foi quando nós organizámos, e digo nós e mais 2 ou 3 pessoas, portanto éramos 5 pessoas no total, a organizar um festival de choral music de 4 ou 5 dias em... Sei lá. O concerto do Coliseu foi o primeiro. Portanto, começou no Coliseu e acabou no Teatro Nacional de São Carlos. Portanto, onde tu deste o ok para... Imagina, eu dar o ok para começar um show. Para começar o show. É um grande projeto. Havia cerca de 1000 artistas no total. Eram 1000 artistas de todo o mundo que vieram a Portugal. Era tanto? Eram 900 e tal. Não eram todos no mesmo sítio, porque havia muitos disso e muitas localizações, como o Salão Preto e Prata do Casino de Estoril, igrejas, portanto, em Lisboa e em Cascais. Terminou no Teatro Nacional de São Carlos. Depois não havia, era um evento até free, e depois não havia lugar para toda a gente e as pessoas começaram a fazer uma revolução. Mas é normal, é grátis de acordo com a claro, com a disponibilidade, porque depois aquilo nós comunicámos para os mídias, saiu na Time Out, NITS, etc. E as pessoas vieram todas. Portanto, foi um projeto muito... Mas esse consumiu muito. Consumiu muito. Foi quando eu comecei a ter hipertensão. foi verdade. Mas já recuperaste? Os primeiros sinais, sim, já recuperei. Mas foi verdade. E pareceu-me... Tens assim mais algum que queiras destacar? Que te lembres que... Divertia-me muito nos afterworks do Papa Ruccio. Divertia-me muito nos afterworks. Nos jantares vínicos do Edo Sushi também. Só coisas boémias. Exato. Nós temos aqui... Trabalhámos já com tanto marcas mais famosas como marcas menos, mas foi muito... E são desafios interessantes, até sex shop já trabalhámos, não é? E é giro. Depois é tudo enriquecedor, porque acabas por trabalhar tantas áreas diferentes, não é? Que aprendes imenso sobre os mercados de diferentes setores. Sim, isso eu acho que é uma das coisas mais relevantes e mais interessantes é o que eu mais gosto também. De trabalhar numa agência de marketing, é exatamente isso, porque nós temos que nos tornar um pouco especialistas sobre cada negócio, ou seja, nós para fazermos um bom trabalho temos que experimentar, sentir a experiência para conseguires comunicá-la. Tanto que eu acabei por fazer um workshop de hipnoterapia, fiquei 12 horas cada dia a ser hipnotizado. Vamos sempre jantar, que é a parte boa, aos restaurantes que gerimos. Ser experimentalista. Ou seja, temos que, para saber comunicar, é muito importante esta proximidade com o cliente, com o negócio, perceber efetivamente qual é a experiência, para também depois dar a conhecer. Também tivemos uma experiência, agora estou-me a lembrar, com a Meditai, que foi também o nosso primeiro cliente. Um dos primeiros. Um dos primeiros, sim. Oficial foi o primeiro, porque começou em janeiro de 2015.
E foi muito, também tivemos muito boas, aprendemos também muito com eles e também nos fez crescer. Agora, tem aqui outra que tem a ver, quais é que são as diferenças que tu sentes a nível de marketing? Ou seja, o que é que se fazia em 2015 que já não se faz, o que é que se mantém? Quais é que são as diferenças nas ações e estratégias de marketing nestes 10 anos? Como foi a evolução? Aqui a principal diferença é a evolução do digital, não é? Nós começámos, havia Facebook, apareceu o Instagram, Sim. e eu lembro que nós falávamos com os clientes a convencê-los, a explicar porque é que deveriam ir para o Instagram. E havia uma resistência super grande. Até que de repente, quando já há não sei quantos presentes, não é? Entraram. Era totalmente diferente. Não havia o que há hoje. Mesmo até o próprio Google funcionava de forma muito diferente, não era? O comportamento do consumidor no digital não tinha nada a ver. Hoje em dia, as pessoas fazem tudo no digital. Querem comprar uma televisão, vêm no site, vão ao YouTube ver como é que a televisão funciona, veem os specs, veem tudo isso, não é? É muito mais informativo. O comportamento do consumidor é o que eu acho que mais mudou. Sim, o que eu sinto, assim falando de coisas mais específicas, tem a ver com Facebook versus Instagram. Ou seja, antes as empresas estavam mais no Facebook. Até pegando no exemplo que deste das festas do Papa Arruch e do Berrio, nós era através dos eventos do Facebook que criávamos nas páginas, convidávamos as pessoas, não é? Não havia influencers, ou seja, nem sequer havia Pois não. o Instagram, ou seja, muito Havia. pouca gente estava no Instagram e os negócios, não havia social ads sequer. Portanto, era um negócio os negócios eram muito mais direcionados para Facebook e nós vimos toda essa, nascer os influencers, vimos toda essa migração para a plataforma do Instagram. O vídeo, ou seja, não se fazia vídeo, fazia-se muito pouco vídeo e o vídeo era todo na horizontal, não é? Hoje em dia há os Reels que são vídeos curtos, Se essa dinâmica mudou muito, sim. toda essa dinâmica. Tanto a forma como os videógrafos trabalham, nós vimos e acompanhámos aqui uma evolução nesse sentido, porque antes um vídeo tinha uma introdução, um êxtase, não é? E um declínio, e hoje em dia os vídeos têm que ser trabalhados como uma notícia, ou seja, os primeiros 5 segundos são os mais importantes. Yeah. Ou seja, mesmo que seja um ver. evento, exato, mesmo que seja um evento, nós não vamos contar as pessoas a entrar, Sim, ou seja, por a ordem sequência cronológica, cronológica, isso sim. já não se faz, não é? Ou seja, se há um orador super importante que teve nesse evento, vai ser a primeira pessoa a aparecer, que é para captar logo a atenção, e o interesse do vídeo é do mais para o menor. O Google, como falaste, por exemplo, eu acho que é uma ferramenta que se mantém super relevante nestes 10 anos. Super relevante. Nós começámos a fazer campanhas no início e continuamos a fazer campanhas. Agora o preço aumentou, está mais caro, a inflação está mais caro. Mas também não é só inflação, não é só pela inflação, Não, é não é pela só. quantidade, não é? É pela quantidade de empresas que investem nesta plataforma e aquilo funciona como uma bolsa, é a oferta e a procura. Claro. Há mais pessoas a comprar, fica mais caras que o Words. Falando aqui no comportamento e na digitalização, e acho que foi aqui uma sorte que nós tivemos, não foi uma sorte, isto até parece mal dizer, mas durante o Covid houve aqui um grande boost, acelerámos anos de digitalização, ou seja, foi no Covid que as pessoas se familiarizaram mais com as compras online, sobretudo. Em Sinto Portugal. muito isso. Em Portugal, eu acho que em todo o mundo. Mas havia, sim, eu acho que num global todo o mundo, mas em países já se fazia essas coisas todas online, não é? Sim, mas agora faz-se em todo o mundo e sobretudo em Portugal as pessoas utilizam as redes sociais e os sites de e-commerce, acreditam, porque antes havia aqui uma grande eu não acredito, eu estou a pagar, vão ficar com os meus dados, não é? Sim, mas por exemplo, nós quando fomos a LA, à formação, e em Nova Iorque também, tudo o que se falava lá
Em Portugal acontecia tipo 2 ou 3 anos depois. Claro. Sim. Portugal ainda está muito, É um bocadinho depois. distante do que é a vanguarda e do que são coisas. Algo que eu sinto que em 2025 está a começar a ser um problema são os scams, não é? Agora a falar a parte do scam, mas nós recebemos e-mails todos os dias, ainda agora antes de começarmos recebi, a pedirem dinheiro, a fazerem-se passar por outras entidades. E há 10 anos atrás, até há Isso não 5 anos acontecia. atrás, Não acontecia assim. tu não vias. Sim, é tu para não vias tudo. isso. Neste caso específico até está relacionado com domínios. E os nossos clientes também recebem, às vezes mandam-nos um e-mail, o que é isto? Scam. Sim. E nós recebemos pedidos de proposta de grandes marcas, a passarem-se por grandes marcas internacionais, estão à procura Domínios de um totalmente parceiro, ou errados. no Dubai, ou em Portugal, Sim. e depois acabam por não ser, É scam. por ser scam. Agora, aqui, o que é que nós temos aqui a falar mais? Também, felizmente, há marcas que nos pedem que não são scam. Sim, felizmente. Mas sim, mas este exemplo, pá, isto aconteceu, pá, 4 vezes com marcas, quando nós estamos a dizer grandes, é mundiais, não é? Nestes 10 anos, o que é que tu mudarias? Sócio. Não sei, assim, eu acredito que tudo faz parte do processo, não é? Claro que se agora me perguntas sobre determinadas decisões que eu tomei no passado, se calhar agora não as tomava dessa forma, não é? Portanto, esta questão do que é que eu mudaria, eu acho que não mudaria nada, porque eu acho que faz parte do percurso. É um bocado clichê, mas é mesmo a verdade. Não houve nenhuma ação que tu te arrependas? Que poderia fazer de forma diferente agora. Sim. Sim. Sim, eu também. Eu também acho que, imagina, estes 10 anos deram-me uma sabedoria, uma experiência Claro. que atrás eu tinha feito muitas coisas de maneira diferente. Claro, agora não vou estar também aqui a chorar sobre o leite derramado. Sim. Mas acho que faz tudo parte do momento, Se não é? tomas uma decisão errada, tens consequências sobre essa decisão, Claro. não é? Pronto. Mas se calhar também se não tomas essa decisão aí, mais à frente podes ter um episódio semelhante e vais tomá-lo. Portanto, mais vale errar o mais rápido possível. Erra o mais rápido possível, que é para depois não errares tanto. Boa. Tu te queres fazer alguma Boa. pergunta? Não. Porque eu tenho aqui as outras perguntas, mas Diz. vamos deixar para o outro episódio, para não ser demasiado extenso. Está bem. Onde vamos falar sobre a internacionalização, sobre o processo de adaptação, sobre termos uma equipa multicultural, ou seja, toda esta vertente mais global da Digital Connection, que foram nos últimos anos. Mas deixamos para um próximo episódio, porque já estamos aqui há bastante tempo. Sim, temos que ir almoçar. Exato, temos que ir almoçar. No próximo episódio vamos falar sobre a internacionalização, sobre as diferentes culturas, que é brutal. Às tantas acordas, falas espanhol, falas inglês. Falas árabe, falas árabe, os basics. Mas sim, mas é interessante porque até árabe falamos na empresa, então é super enriquecedor, e aprender com estas visões todas diferentes é interessante, não é? Ok, então espero que gostem. Deixo-vos para fazerem as vossas perguntas. Se quiserem saber alguma coisa em específico sobre a Digital Connection, sobre a forma como nos relacionamos, curiosidades, perguntem e teremos todo o gosto em analisar e perceber se vamos responder ou não. Deixem nos comentários. Deixem nos comentários e sigam-nos. Obrigado e até breve. Até breve. Um abraço. Tchau.